Senhor presidente, senhores deputados, quero fazer aqui alguns comentários sobre essas medidas que o governo do estado anunciou no dia de hoje, o decreto que restabelece o regime de 8 horas da jornada dos servidores administrativos e também do projeto que enviou para esta casa do Plano de Demissão Voluntária, o PDV. Primeiro, eu estranho que no momento de crise em que o estado de Mato Grosso do Sul está com as finanças bastante comprometidas, inclusive extrapolando o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal no que se refere à folha de pagamento dos servidores, o Estado implantar ou restabelecer as 8 horas, quando, em tempos pretéritos, a jornada de 6 horas ela foi implantada com o objetivo de economizar. Se nós estamos vivendo um momento de crise, restabelece as 8 horas, é contraditório com aquele discurso que, trabalhando 6 horas, o Estado economizava. Então, nós, inclusive, tivemos uma reunião com o secretário Riedel, secretário Sérgio de Paula e também Rachioca, e fizemos esse questionamento, porque, na verdade, servidores que vão almoçar em casa e vão retornar para o trabalho depois, no período vespertino, vão precisar de utilizar mais vale transporte. Outros servidores vão ter que ter o auxílio alimentação, se vão permanecer no trabalho. Isso é previsto, inclusive, num decreto. Então, nós não entendemos muito bem essa medida. Eu acredito que é ruim para o Estado, nesse momento. E eu venho aqui fazer a defesa daquelas categorias que ganham os menores salários. Nós temos os servidores administrativos da educação, principalmente, que eu conheço mais de perto a sua atividade, acompanho, eles recebem pouco mais que um salário mínimo. Pouco mais que um salário mínimo. Na verdade, hoje, o salário base do servidor administrativo da educação, início de carreira, está abaixo do salário mínimo. Ele tem uma complementação para receber o valor do salário mínimo. Então, esse servidor, ele acaba fazendo um bico depois do seu expediente de trabalho lá na escola onde ele atua. Então, eu acho que é uma injustiça nesse momento o governo adotar essa medida numa crise dessa que nós estamos vivendo. O servidor vai passar 8 horas na escola, não vai poder mais ter nenhuma outra atividade para complementar a sua renda salarial, né? É certo que 8 horas é a carga prevista no seu concurso, ele entrou no Estado sabendo disso, mas vamos ter que considerar esse momento tão crítico que nós estamos vivendo no país, né? Eu estou falando da realidade dos servidores que ganham os menores salários, os mais baixos. E eu tenho aqui que lembrar que nesse governo as categorias não tiveram reajuste salarial, apenas a recomposição da inflação, não teve reajuste salarial. E os servidores administrativos da educação ainda pediram, ano passado, tiveram aqui várias vezes nessa Assembleia, cobrando a incorporação de um abono que eles recebem. Nem isso não foi concedido, né? A incorporação do abono no seu salário. Portanto, salários defasados, momento difícil como esse, restabelecer as 8 horas é tirar a possibilidade desses servidores que ganham os salários mais apertados do Estado de ter uma complementação, né, uma outra atividade que possa ajudar na sua renda familiar. Eu acho contraproducente, até porque as escolas hoje elas já se organizaram com a jornada de 6 horas. Né? O servidor chega na escola de manhã, limpa a escola, faz a merenda, né? Depois que termina as aulas, ele já deixa a escola em condições para o período vespertino antes de ir embora.
Então, não tem prejuízo para a escola, né, essa jornada de trabalho. Então, eu acredito que nós vamos ter servidores insatisfeitos, né, por não ter o reajuste salarial, ainda por ter que trabalhar 2 horas a mais, e ainda muitos que vão ter que voltar para sua casa para almoçar, voltar para o trabalho, ainda esse deslocamento, esse transtorno na sua vida. Então, eu faço aqui, né, quero deixar bem clara a minha posição, né, o governo tem a prerrogativa de fazer esse decreto, restabelecendo as 8 horas, mas, na minha avaliação, é contraproducente, é ruim, inclusive politicamente para o governo, nesse momento, acho que é um tiro no pé, né? E a questão do PDV, aí eu falo para os servidores, né, públicos, acho que é uma fria entrar no PDV, né? Porque nós estamos vivendo um momento em que a fila de pessoas pedindo emprego é grande, quilométrica, né? O mercado de trabalho está muito fechado aí fora, né? As pessoas estão desesperadas, na verdade, atrás de emprego. E quem tem o seu cargo, né, no serviço público, concursado, efetivo, tem que pensar 10 vezes em abrir mão, né, do seu cargo no Estado, pedir o PDV, vai ter uma remuneração aí que é ilusória, Eu não conheço ninguém que pediu o PDV que ficou feliz depois, né? Todos eles se arrependeram. As pessoas que eu conheço, que pediram PDV lá no passado, na época do governo, Wilson Barbosa Martins, etc., as pessoas se arrependeram amargamente, né? Porque o dinheiro vai embora, né? Faz um investimento, às vezes não dá certo, né? Abre ali um comércio, depois fecha e ainda fica sem um emprego. Acho que para os servidores não é uma boa opção. Sem falar que nós temos defasagem de servidores em algumas categorias. Hoje mesmo essa casa ficou lotada de pessoas que fizeram concurso para agente penitenciário, né? Nós temos uma defasagem de milhares de agentes penitenciários. Falando com o presidente do sindicato, Santiago, nós temos um absurdo. Às vezes, um agente penitenciário cuidando de 400 presos, né? Nós temos uma defasagem enorme nessa categoria. Depois, policiais civis, policiais militares, corpo de bombeiros, todos estão com efetivo defasado, né? E o governo, inclusive, suspendeu a conclusão do concurso público que estava sendo realizado para essas áreas, né? Então, há necessidade de recompor servidores que se aposentaram, que faleceram, que deixaram o serviço público. Então, abrir o PDV para essas categorias que eu citei e algumas outras, mesmo na educação, servidor administrativo da educação, que ganha um pouquinho mais que o salário mínimo, também se pedir PDV, as escolas vão ficar numa situação difícil, porque faltam servidores nessas áreas, né? Então, eu acho um pouco assim, contraditório, né, essa medida adotada pelo governo. Não pode chamar concurso, né? Não pode realizar novos concursos. Extrapolou o índice prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas também vai demitir servidores, colocar gente para fora. Então, quem vai sair prejudicada é a população. Essa é a minha posição, senhor presidente. Acho que nós temos que discutir muito bem esse projeto aqui na casa antes da votação final dele. Era o que tinha. Muito obrigado.